Nosso quarto Fórum da Qualidade, a prática assistencial como protagonista da qualidade não para. Temos participantes nos acompanhando aqui de forma presencial e certamente temos muitas pessoas nos acompanhando de forma virtual. No início da tarde, eu vou passar o relatório da nossa plateia virtual também. Então, vamos lá. Simpósio Satélite, agora com a palestra Terapia Infusional e o impacto na segurança do paciente. Nosso convidado já está aqui no palco, é o Carlos Damasceno, consultor clínico de marketing da BD. Bem-vindo. E a mediação é da enfermeira dos times assistenciais aqui do Hospital Mãe de Deus, Emily Fogliato. Bem-vinda. E um bom momento para vocês. Sintam-se em casa aqui neste palco. Só um minutinho, só um minutinho. O microfone da Emily, por favor. Está ligado? Está ligado. Uhum. Então, já está conosco no palco o palestrante Carlos Damasceno, que vai ministrar o nosso simpósio satélite Terapia Infusional e o impacto na segurança do paciente. O Carlos, ele é graduado pela Universidade de Guarulhos em enfermagem, pós-graduado em enfermagem e terapia intensiva no ano de 2011 pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente está na posição de consultor de marketing clínico sênior em acessos vasculares na BD Brasil. Muito bem-vindo. Bom dia a todos. O passador ficou aqui? Se vocês puderem ir passando para mim, eu agradeço. E eu coloquei aqui o nosso primeiro slide com uma palavra, né? Inova. E aí vocês devem estar pensando assim, inova ou inovar? E aí literalmente, é um verbo sem ser verbo. E aí eu vou contar para vocês o porquê nós trouxemos o Inova aqui para contar um pouquinho. E o Inova é conectando com a terapia intravenosa. A ideia é trazer para vocês qual foi o movimento da BD nesses últimos anos, aí, desde 2020, pensando em inovar. E por que inovar ou para quem inovamos? E aí, quando nós falamos de segurança do paciente, pode passar por gentileza, problemas existem. Problemas existem. E aí nós estamos falando que 1 a cada 10 pacientes continuam sendo prejudicados na sua prática diária, ali no seu atendimento diário. Muitos pacientes acabam morrendo. E aí, se nós pensarmos, são 4 a cada 100 pacientes, eles podem desenvolver ou chegar até morrer, né, por algum dano, por algum evento adverso, ou por algum problema, seja do atendimento, ou por alguma falha da assistência propriamente dito. E esses impactos, esses danos, custam muito para as operações, para as instituições de saúde. E quando nós pensamos em inovar, a inovação ela vem não só para trazer uma ferramenta nova, mas também para otimizar o processo e reduzir esse gasto, esse custo. Então, esse custo ele tem ali um impacto muito grande para a operação, e aí é onde nós estamos falando. De que forma eu inovo, aumento barreiras de segurança e garanto uma assistência com maior qualidade. E aí, quando nós olhamos, olha que doido isso. Quando eu olho para erros médicos e violência, é muito parecido, né? Esse é um dado de 2018 e mais de 54 mil mortes aconteceram por erros médicos. E não é propriamente dito do médico, mas é da assistência como um todo. Se nós olharmos para a violência, a diferença é de um caso. O erro ele está presente no nosso dia a dia. Os erros eles acontecem. Então nós precisamos ter mecanismos ou barreiras para melhorar. Esse foi um relatório da ANAP de 2022, o pós-pandemia, que eles trouxeram aí o desafio das instituições para 2022. E quando nós pensamos em terapia intravenosa, não é diferente. Nós precisamos ter aí, muito claro, um processo de gestão eficiente, formação, e acabamos de discutir sobre formação de pessoas. Tornar a formação cada vez mais consolidada, ter tecnologias para melhorar o processo desses profissionais e um modelo de atenção que possa
tornar aí, principalmente aquilo que causa o impacto direto na vida do paciente. E esse impacto, tanto a tecnologia quanto as inovações, eles também nos ajudam na redução dos danos, ou na redução das taxas de infecção. E nós, como BD, temos aí um propósito nas nossas missões, que é de impulsionar o mundo da saúde. E pensando que existe um problema, existem problemas para assistência, a BD criou o Programa de Gerenciamento do Acesso Vascular, que é o VAM, que conecta com este olhar de como que eu crio barreiras de segurança na terapia intravenosa para atender esse paciente, reduzir o dano, reduzir as complicações. E quando nós falamos de Inova, o VAM tem esse papel de avaliar o processo da instituição, realizar recomendações e criação de barreiras com a instituição para melhorar aí a segurança do paciente e botar isso em prática. Eu não só avalio, eu não só recomendo, como eu implemento, e aqui não está, mas nós também revalidamos aqueles processos, para entender se aquilo que foi planejado pela instituição, aquilo que foi avaliado ou recomendado, realmente está acontecendo da melhor forma possível. Nós estamos falando de um PDCA aqui. Basicamente, estamos falando de um PDCA. E aí, para atender, e por isso que no primeiro slide nós estávamos falando de Inova. Inova foi uma frente de trabalho da BD que inicia no meados de 2020, com a pandemia, entendendo de que forma nós levaríamos maior solidez nas capacitações, treinamentos e educação dos profissionais para que ele conseguisse, mesmo durante um período de pandemia, ter qualidade na assistência e no processo educacional. Então, o Inova é o nosso grande guarda-chuva de 3 grandes pilares. Então, aí no pilar de treinamento, nós temos aqui o Digit, o Care e o Play. São 3 pilares de educação, e aqui nós estamos falando de tecnologia com realidade aumentada, games com microlearning, gamification. O Play traz uma ideia muito massa de educação com game, literalmente. Imagine você, durante o seu plantão, parar ali 10 minutos para jogar e aprender sobre infecção. O outro pilar que nós temos é o de gestão, que está aqui em cima, que nós temos aí o Based e o Informa aqui do lado. Tanto um quanto o outro tem aí no seu cerne 2 bases, 2 plataformas de gestão de performance. O Based está voltado para times de acessos vasculares, e aí é literalmente uma base de dados para o profissional insertor de catéter conseguir ali alimentar o sistema com todas as informações do processo e ele conseguir ter uma visão dos resultados dele em tempo real. Quando eu falo do Informa, nós estamos falando aí de um sistema, vocês vão ver logo mais, de gerenciamento de IPCS. Hoje eu controlo as minhas IPCS em um Excel. O Informa vem para eliminar o Excel e vocês terem uma base de dados eletrônica para gerenciamento de IPCS. Nós começamos aqui muito discreto, olhando principalmente aquelas correlacionadas a acessos vasculares. Na atualização nova, ele vai trazer todas as IPCS. Então, eu não vou precisar ter o Excel para gerenciar IPCS. Eu vou fazer essa alimentação e eu consigo ter em tempo real todos os cálculos. E aí, pensando em experiência, nós temos aqui o Virtua, que vocês viram agora com a Cris, e o iRobot, que é um robô para treinamento também, aí com a ideia de acelerar o processo. Então, o Virtua, como eu falei, é uma plataforma para gerenciamento dos acessos vasculares, e aí, nesse upgrade que nós estamos fazendo, o gerenciamento das outras IPCS. Só isso? Mas eu vou ter um retrabalho? Não, é uma substituição mesmo. Com o Informa, os cálculos, eu não preciso fazer, eu não preciso criar a fórmula, porque a própria plataforma já vai fazer esse cálculo para nós. Os cálculos, os denominadores, tudo isso vai ser gerenciado dentro da plataforma. Aqui, infelizmente, eu tive um problema com o meu computador. Esse aqui é um vídeo que mostra a usabilidade da ferramenta, então eu não vou conseguir passar, mas aqui é um vídeo mesmo mostrando de que forma isso pode ser feito. Que pode ser feito no computador ou pode ser feito no próprio celular.
poxa, eu tenho um celular corporativo, eu tenho pessoas que têm o dispositivo, têm ali acesso para fazer essa alimentação. A CCIH pode ter braços, eu tenho um enfermeiro da UTI, que é o meu líder, que ele vai ser o meu suporte para a alimentação desses dados. Não fica único exclusivamente ali, eu vou coletar num papel, depois o CCIH passa, pega para fazer os cálculos. Isso nós já fazemos tudo aqui dentro e automaticamente ele faz o cálculo para nós. Aqui é o dashboard, é essa visão que o hospital tem, né? É essa visão que o hospital tem durante a coleta dos dados e aí as análises que ele precisa ter durante o período aí de utilização da ferramenta. A próxima ferramenta, como eu comentei com vocês, é o Based, que é uma base de gerenciamento de dados, principalmente do processo de inserção e gerenciamento do acesso vascular. Então, quem aqui acompanha ou quem conhece os produtos da BD, nós temos um equipamento de ultrassom. O Based ele vem em um tablet que fica do lado do equipamento para que o profissional termine o procedimento e ele alimente ali as informações neste tablet. E aí eu estou falando de todos aqueles dados que tornam um indicador de qualidade. Isso você faz aqui já conectado pós-procedimento e tem aí uma análise também com um dashboard que vai dar aí uma visão de taxa de sucesso, locais de inserção desses dispositivos, tempo de procedimento. São inúmeros itens que são analisados. Aí nós estamos falando de número de tentativas, profissional que realizou o procedimento, tipo de dispositivo, local de inserção desse dispositivo. Então, tudo isso consegue gerenciar o que hoje está no Excel. A ideia é ter uma base de dados conectada com o sistema de vocês, que eu possa ter uma visão gerencial do meu time. Eu avalio a performance do meu time em tempo real. Quando nós pensamos, e aí a pergunta que fica e a discussão anterior foi, poxa, a inteligência artificial vai... Eu nem sabia, nem estava conectado, viu? Está em PDF para vocês verem. Mas está tão em alta falar de inteligência artificial. E quando nós fomos criando algumas ferramentas de treinamento, as perguntas que tiveram anteriormente, nós também. Então vocês estão substituindo a pessoa por uma ferramenta? Não. Nós estamos criando meios para otimizar o recurso, os processos. Diminuir o tempo gasto em algumas operações que possam ser muito mais efetivas. Lembra que eu falei que dentro dele nós temos também um pilar que é educacional. E aí, poxa, mas pilar, está falando aqui de care, realidade aumentada, digit, games com metodologia de gamification, play, metodologia, um treinamento, um jogo para CCH, onde que entra a qualidade? E aí a nossa ideia de quando nós criamos a estrutura do Inova é entendendo que quanto maior o nível de conhecimento dos profissionais, quanto maior o nível de conhecimento dele, do uso correto das tecnologias, maior será a segurança do paciente. Menor será a exposição do paciente ao risco. Então, esses três itens de capacitação, eles existem para isso, para aumentar o conhecimento do profissional e, diretamente, aumentar as barreiras de segurança para esse paciente. Diminuir as exposições dele ao risco. Então, quando eu penso no Digit, e aqui são inúmeros games, coisas que no nosso dia a dia, quando criança nós fazíamos, hoje eu consigo fazer isso de um computador, num processo de gamification mesmo. Eu consigo fazer isso de uma forma digital, ali do meu setor, eu não preciso deslocar, eu consigo fazer isso in loco. É trabalhar o conceito de gamification mesmo no processo educacional para que esses profissionais consigam aí ter uma melhor visão. Quem quiser e quem tiver com o celular fácil, se quiser escanear qualquer um desses QR Codes, vocês vão ter aí uma visão do que é o care. Vocês vão ter, no QR Code de baixo, vocês vão ter a visão de uma seringa PuzzyFlush, no QR Code de cima de um catéter PIC em realidade aumentada. A ideia é que, cara, eu tenho dúvida, eu não conheço a tecnologia, como que eu posso vê-la? Aqui. Então, eu consigo ali tirar a dúvida. Hoje, vocês têm aí uma visão do produto em 3D. A ideia é que esse aplicativo ele possa não dar somente a informação, a imagem do produto, mas que ele consiga conectar com as necessidades de entendimento da usabilidade da tecnologia. Tá?
Quando nós pensamos no Play aqui, quando eu falei que é um game, é um jogo, e sim, hoje nós temos aí inúmeros hospitais com o game no sistema operacional, ali na rede do hospital, com um período definido, para que os profissionais possam ir até ele, sentar ali por 10, 15 minutos e realizar todas as etapas. Etapas que estão divididas em games fáceis, intermediários, difíceis, games que, na dúvida, eu posso ter uma conexão direta com o consultor BD para ter uma discussão. Existe um time de assistentes de treinamento da BD que tem esse papel. Então, nós temos hoje hospitais que, aplicando o Play, nós tivemos aí a oportunidade de, um mês de aplicação, nós atingirmos 100% das pessoas que eram metas para o treinamento. Tá? Então, isso é muito interessante e muito importante para nós. E quando nós pensamos em experiência, vocês acabaram de ver uma aqui, que foi o Virtua. Então, trazer a experiência do profissional também é importante no nosso ponto de vista. Um profissional engajado, participando, e o Christian comentou aqui sobre essa importância de botar a pessoa dentro do aprendizado. Quando nós criamos a ideia do iRobot, nós até brincamos, né? Nem sei se esse nome existe. Qual é a metodologia do iRobot? Self-training. O que é isso, gente? Eu não preciso ter alguém ali. Porque nós estamos falando de um robô que tem todos esses games ali dentro dele, que conecta em diferentes games. Hoje nós temos 8 games dentro dele, que conecta e dá feedbacks em tempo real sobre o nível de conhecimento do profissional. E são perguntas do dia a dia dele, seja para o técnico, para o enfermeiro. Nós mapeamos todos os profissionais que têm alguma ação direta ou indireta na assistência do paciente, com a ideia e o intuito de aumentar as barreiras de segurança. Tá? Quem é profissional insertor de PIC vai lembrar, tem um game para falar de zona ZIN, local ideal para inserir o catéter. Tá, mas o que isso impacta na segurança do paciente? Muito. O que isso impacta em qualidade? Quando o profissional sabe o local correto, o momento correto de colocar esse catéter, eu vou diminuir os riscos de complicações pós-procedimento. E se eu não subsidio a pessoa, o profissional, com este conhecimento, em algum momento pode acontecer, se ele não se disponibilizar a buscar conhecimento, ele esquecer esse detalhe e eu ter um indicador de qualidade ruim. O Virtua, vocês viram, então, o conceito do Virtua, os próximos passos dele, é que a Cris apresentou aqui, mas que, poxa, a Cris aqui de Porto Alegre possa treinar uma pessoa em Caxias, sem sair daqui. Uma pessoa com Virtua de lá, a Cris daqui, consiga fazer o acompanhamento. A ideia do Virtua não é que a pessoa saia dele sabendo botar um pique da melhor forma possível, sabendo colocar um midline. A ideia do Virtua, e aí, de manhã, quando eu cheguei, e eu peço desculpas, tinha um médico falando sobre cirurgia robótica com Da Vinci. A ideia é que, antes dele chegar no procedimento, ele tenha um conhecimento que é conhecido, né, um treinamento pré-procedimental. Se vocês lembrarem, eu coloquei o óculos aqui, eu fiz um 360 no quarto. A ideia do Virtua é capacitar essa pessoa do meio em que ela vai antes de chegar ao paciente. Ela ter gravado e ali, claro, quais são as etapas do procedimento. Para quando ela chegar no paciente, ela entender como que ela tem que proceder para realizar o procedimento e diminuir aí os riscos ou as complicações intraprocedimento. Aqui também é um vídeo muito parecido com o que a Cris mostrou, mas que vocês viram. Então, basicamente é isso. Tudo isso que eu trouxe para vocês do Inova, ele está conectado com o 4º ou 5º slide que eu mostrei, que é o VAN. Por quê? O VAN é um programa global da BD, que é um programa de gerenciamento do acesso vascular, que aqui no Brasil, oficialmente, ele saindo da fase de pilotos, ele está desde 2020. De lá para cá, nós estamos falando que nós temos aí já uma jornada de mais de 110 hospitais dentro do programa. É um programa que não é da BD, é um programa que é da BD em parceria com o hospital. É um programa que é feito a múltiplas mãos, porque existe responsabilidades da BD, responsabilidades do hospital, e final do ano passado nós trouxemos um terceiro personagem,
que é o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, o IBSP, que trabalha conosco neste processo. Para quê? Para aumentar as barreiras de segurança para o paciente. Então, é isso. Muito obrigado. Eu fico à disposição caso alguém tenha alguma pergunta. Ótima explanação, então, sobre esse tema tão importante no nosso cotidiano aqui hospitalar. Gostaria de abrir para a plateia, então, se há algum questionamento. Então, vamos ao nosso chat, então, as perguntas do chat. A implantação do VAN, então, quanto programa de terapia infusional, ele nas instituições em quais estão sendo implementados, ele tem impactado na redução de complicações relacionadas à terapia infusional, como IPCS, flebites, tromboses, obstrução de catéteres? Acho que é a pergunta do milhão, né? Eu não vou poder falar quais são os hospitais, infelizmente ou felizmente, mas eu fiz uma análise de um hospital que nós fechamos o processo de reconhecimento dele agora com o IBSP. Nós fomos olhar o período. Então, como que o VAN hoje ele acontece? Eu tenho aí a primeira análise, a primeira avaliação, que é o que nós definimos como baseline. Essa baseline é o nosso norte para saber o que vamos fazer junto com o hospital. Então, percebi que tem um alto índice de infecção e aí no meu diagnóstico percebi que as pessoas não lavam as mãos, não faz flush de catéter, não troca curativo. Então, nós vamos criar um plano de recomendações em cima dos guidelines e de implementações para educar essas pessoas. Este processo, do começo do diagnóstico até o fechamento do VAN, pode levar até 1 ano. Então, nós não estamos dizendo que é um programa que vai ter um resultado, impacto a curto prazo. É uma construção. E aí, nesse hospital que nós fechamos, recente, o primeiro ciclo para o reconhecimento com o IBSP, nós estamos falando de um hospital que é um resultado pequeno, é um hospital pequeno, mas nós estamos, se eu considerar o valor de IPCS, se olhar custos, nós estamos falando de uma evidência que é nacional de um valor de $19.800 mil por episódio de IPCS. Este hospital ele sai de 8 casos ano para 2. Se eu trago isso para valor, eu estou falando que nós tivemos uma economia de quase R$700 mil. O hospital, eu estou dizendo que o hospital deixou de gastar R$700 mil para tratar a infecção. Então, respondendo à tua pergunta, sim. Nós estamos percebendo que o VAN ele tem um impacto direto na qualidade assistencial e indicadores assistenciais. E aí o que nós fizemos para aumentar essas barreiras, que é o que eu comentei de nós trazermos o IBSP. O IBSP ele tem um papel hoje dentro do VAN, em alguns hospitais que entram dentro do programa, de gerenciar o pós-implementação do VAN. Então, acabei o VAN em 1 ano, estou liso, não tenho mais nada para fazer? Tem. Porque o IBSP vai fazer esse acompanhamento aí para frente, para que o hospital mantenha essa qualidade. E aqueles 8 episódios, 6 episódios que nós reduzimos, não volte a aumentar de novo. Então, é um trabalho contínuo para conseguir ter essa qualidade. Muito legal. Então, tem um acompanhamento pós-implementação. Muito legal. E mais, então, uma perguntinha aqui do nosso chat. Quais, então, são os principais desafios relacionados à terapia infusional atualmente no Brasil? E como a BD, enquanto empresa de tecnologia, está atuando frente a esses principais problemas? Meu ponto de vista, como enfermeiro e como clínico dentro da BD, o processo de qualidade e desafios, ele é humano dependente. Então, um dos maiores desafios, na minha ótica, é manter a qualidade assistencial de pessoas engajadas. Então, manter engajamento dos profissionais é muito desafiador. Não estou dizendo que é impossível, é desafiador. Então, como BD, olhando pelo processo, pelos papéis e pelo que a BD se compromete, ter colocado esses projetos, tirado do papel, que eram projetos de muito tempo, ter um programa voltado para a educação,
que conecte não só a educação, mas ele também dá o suporte para as instituições, que hoje é vivo, falar de efetividade no atendimento, de economia da saúde. Então, a BD ela vem se estruturando como companhia para que trabalhe com o hospital no processo econômico, no processo educacional e na melhoria dos seus processos. Não só vender o produto, não só desenvolver tecnologia. Ela vai um pouco além. Ela se compromete em apoiar as instituições parceiras no desenvolvimento das pessoas, por entender que é um dos maiores desafios o processo educacional. Ótimo, ótimo. Então, tinha mais uma pergunta, quais os resultados do VAN em outras instituições, mas acho que tu já nos respondeu na primeira, né? Sim, sim. Então, agradeço, nossos agradecimentos, então, ao Carlos Damasceno, por sua contribuição no nosso simpósio satélite, aqui no nosso 4º Fórum da Qualidade. Muito obrigada pela disposição. Nós vamos fazer um intervalo, então, e o nosso 4º Fórum da Qualidade retorna às atividades às 13h30. Muito obrigada. Obrigado.